Bíblia em Provérbios capítulo 27, versículo 7. Nós vamos fazer hoje a última mensagem da série Intimidade com o Céu. Eu quero falar sobre algo que te falta algo. Provérbios 27, 7. A gente tem falado sobre santificação, cura, transformação, e hoje eu quero trazer isso aqui, ó. Tem algo que lhe falta. Sabe, gente, obrigado, minha querida. Sabe, para que haja reação, o fogo. Para que haja uma reação que tenha fogo, nós precisamos de 3 elementos. Quais são eles? Pessoal da física aí. Para que tenha fogo, quais elementos nós vamos precisar? Combustível, comburente. André, fala o próximo. Luiz César chutou. César, ponto de ignição. Luiz César não acertou no último. Ele falou assim, calor. Não, calor já tem fogo, Luiz César. Combustível, comburente e ponto de ignição. Se a gente fosse aplicar isso numa vela, por exemplo, a vela tem a cera seria o combustível, comburente seria o ar. Gente, as condições podem estar propícias para ter fogo, mas se a gente não tiver o meio pelo qual o fogo se propaga, se conduz, que é o ar, esquece. Mas a gente pode ter o meio pelo qual a coisa se propaga, a gente pode ter a forma da coisa pegar fogo, mas se a gente não tiver uma gênese, um início, se a gente não tiver algo que provoque, eu posso juntar a fome com a vontade de comer, mas se não tiver uma comida na mesa, de nada serve. Esse ponto de ignição, essa faísca, eu chamaria de unidade mínima de ativação. Unidade mínima. O que eu percebo é que todos nós, aqui, a nossa igreja, o Brasil, nós temos combustível necessário para ter presença de Deus. O Brasil é um país evangelizado. A gente tem coisa boa e coisa ruim por causa disso, é óbvio. Tem gente picareta, tem pastor ruim, tem pastor sério, tem igreja ruim, tem igreja séria. Mas nós temos pessoas apaixonadas por Deus. Esse é um combustível. Nós temos gente querendo buscar a Deus, nós temos a nossa célula, nós temos discipulados, gente que nos apaixona por Deus, que nos forja, nos modela para sermos parecidos com Deus. Nós também temos comburente. O que é o comburente? É o ar, é o pneuma do grego, pneuma que é da mesma raiz do Espírito Santo, é aquele que sopra, é o vento em movimento, é o vento que não se deixa aprisionar, ou seja, depois que Jesus foi embora, como falei no momento de dízimo, ele deixou com a gente o pneuma, o Espírito Santo, aquele que está sempre soprando, ou seja, existe possibilidade de pegar fogo. Nós temos a palavra do Senhor à disposição para escutarmos a voz do Senhor, mas a nossa vela, talvez de muitos aqui, ainda não pegou fogo. Tem tudo, tem um ambiente propício, tem uma igreja, tem o Espírito Santo, mas para alguns é uma vela apagada, e eu te pergunto por quê? Por quê? Porque talvez esteja faltando essa energia mínima para começar a reação. Energia mínima, é sobre isso que quero falar. Vinícius, você me dá um pouquinho de retorno, por favor, cara? Essa energia mínima, essa fagulha, esse ponto de ignição. Sabe o que eu penso às vezes, gente? Eu penso que nós somos como, nós somos como vela apagada. Tem combustível, tem a cera, tem o ar nos cercando, tem o comburente, mas apesar de Jesus ter falado para nós assim, vocês são luz do mundo, às vezes eu tenho a impressão de que a igreja está ali, curtindo, no cantinho dela, uma luz quase que apagando, e muitas já apagaram, inclusive, sabe? Parece que a gente não quer muito brilhar, parece isso. Eu tenho um único ponto para falar hoje na mensagem. Meu único ponto é, para que a coisa pegue fogo, nós já temos combustível, nós já temos comburente, mas está faltando para muita gente aqui hoje uma faísca, uma unidade mínima de ativação, uma unidade mínima. Existe um texto que eu diria que é o texto do avivamento, é o texto do ponto de ignição. Esse é o texto que faz tudo desencadear em avivamentos pessoais e avivamentos coletivos. É esse texto aqui, Provérbios 27, 7. Ele diz assim, isso quem está falando é Salomão, com uma grande metáfora.
A metáfora que ele usa aqui é essa: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Vou ler de novo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Você já viu gente faminta? Você já viu isso? A gente recebe muito, até foi lindo acontecer ontem, gente. O batismo de ontem, também batizaram-se pessoas no mundo inteiro, e as nossas igrejas lá na África batizaram 207 pessoas, olha que bênção isso, glória a Deus. Eu vi o batismo deles, é coisa mais linda, num rio que eles tinham, e a gente tem acompanhado, aquele povo não tem o que comer, a nossa igreja providencia, inclusive com o nosso dízimo, 10% do que a gente arrecada aqui vai para projetos como esse, para que eles possam comer. Gente faminta, com fome, gente, qualquer pedacinho de pão é delicioso. Olha a metáfora que Salomão usa aqui: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Eu tenho a impressão, gente, muitas vezes, que a igreja se tornou um restaurante, e nós nos tornamos críticos de comida. Não sei se vocês sabem, mas críticos profissionais, eles não podem ir aos restaurantes criticar a comida com fome. Eles têm que comer em casa, porque senão tudo vai parecer bom. A temperatura, o limite do que é bom e do que é ruim é a fome. Agora preste atenção nisso aqui. Você sabe que quando você está morrendo de fome, qualquer arrozinho com feijão, eu me amarro em arroz com feijão, mas qualquer arroz, tudo bem, né? Meu espírito, minha alma de gordinho. Não, arrozinho com feijão é bom demais, né? Qualquer arrozinho com feijão assim é delicioso, mas quando você está cheio, você vai no mocelinho, você pode estar cheio, você comeu pra caramba, vai no mocelinho aqui, você faz assim, não tem fome, sabe? Então me dá a impressão muitas vezes que a nossa igreja se tornou, as igrejas, talvez tem gente aqui assim, com certeza, tornou crítico de restaurante. Não tá bom não, o louvor tá cru, a palavra está sem sal, está faltando fogo, está avivado demais, ou está gelado demais. Gente, para quem tem fome, quer comer, sendo comida é isso, Deus faz, e ponto final, sabe? Você sabe que quando você está morrendo de fome, qualquer coisa é isso aí, mas para quem está com fome mesmo, para quem está desesperado, sendo comigo a gente topa. Deixa eu falar para você algo, esse versículo que eu acabei de ler, é o versículo que abre alas a um avivamento espiritual, porque nós nunca vamos receber de Deus aquilo que a gente precisa receber, se nós não estivermos famintos, se nós não estivermos desesperados por Deus. Esse é o ponto central. E eu queria exemplificar com dois testemunhos, um testemunho pessoal, e outro um testemunho de um pastor que é uma referência para mim, sobre fome. Até o mel perde sabor para quem não tem fome. Agora, quem tem fome, até o arrozinho com feijão, meu irmão, é delícia. Eu aceitei a Cristo muito cedo, me batizei cedo demais, eu e meu irmão, e a gente cresceu num ambiente tradicional, de uma igreja tradicional, com arquétipos tradicionais, com uma estrutura tradicional, uma bênção, não tenho o que falar, mas também que cortava tudo que vinha de manifestação de dons espirituais. E a gente sabe que o evangelho ele é completo, ele tem a ver com experiência e tem a ver com entender o que está acontecendo também. Se anular um lado para viver o outro é viver um falso evangelho, anular o outro para viver o outro lado é viver um falso evangelho. São dois polos sempre trabalhados, que eu vou trabalhar no meu testemunho aqui em diversas vezes. O ambiente que eu nasci, ele cortava todo qualquer tipo de manifestação espiritual, experiência com Deus. Mas eu sabia que tinha algo, meu irmão, alguns amigos meus, a gente sabia, a gente era adolescente, e Deus começou a colocar fome no nosso coração, vontade de buscar ao Senhor. Deus começou a colocar isso para a gente,
Sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a acordar cedo. A gente ia terça-feira de manhã, orava de 8 da manhã até meio-dia. Terça-feira à tarde a gente voltava e orava até 8 horas da noite. Depois, quinta-feira, a gente ia para a igreja 7 horas da noite, saía de lá 10, orava. No domingo a gente ministrava o louvor antes. A gente chegava lá, estava de noite, 5 horas da manhã. A gente ia para a igreja para orar, para falar: Senhor, faz alguma coisa no nosso meio. A gente quer experimentar, essa realidade está para além do conhecimento. Senhor, não é possível que seja só isso. Vir para a igreja, orar, buscar, bater palma, tal, escutar uma boa mensagem, criticar se o louvor for bom, criticar se a mensagem foi boa, voltar para casa e viver a vida como um religioso. Tem algo a mais. A gente começou a buscar. A gente sabe, tinha muita gente na nossa igreja que a gente veio, uma igreja abençoada. Eu sou abençoado demais por essa igreja. Tinha muita gente que tinha sede e vontade de Deus, mas é difícil, porque nós somos reflexos da nossa história, da nossa cultura, da nossa experiência a respeito do que disseram que é a manifestação de Deus. Então muitas vezes nós extinguimos o Espírito, que foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, meu filho, não extingais o Espírito. Isso quer dizer, a antítese disso é que nós podemos extinguir. E a gente ia para a igreja, a gente lembrava que chegava lá às 5 horas da manhã, domingo, para orar pelo culto que ia acontecer às 9. A liderança da igreja começou a vigiar a gente. Esses meninos estão meio malucos. Até que um dia a liderança entrou, nós estávamos orando, a liderança entrou, abriu a porta e falou assim: por que vocês estão orando desse jeito? Deus não é surdo não, a gente não quer que vocês orem mais não. Tudo bem, pessoas de Deus, que tinha uma percepção a respeito de quem Deus era, e que muitas vezes é óbvio que a gente sempre coloca a percepção a respeito de quem Deus é sobre o crivo do que a nossa história fala que Deus é. Mas a gente tinha sede, a gente tinha vontade, sabe? E a gente orava e falava: Senhor, faz alguma coisa diferente no nosso meio. Senhor, faz alguma coisa diferente no nosso meio. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer. O ponto aqui é, estou contando meu testemunho sobre a perspectiva da fome. Fome, é a fome que é o ponto de ignição que nós precisamos. Eu, o meu irmão e o meu irmão adotivo Luiz Cláudio, nós liderávamos o início, a juventude, tinha um pouco de gente. E a gente pedia: Senhor, o Senhor podia fazer algo. Nós não sabíamos, nós éramos frutos do nosso meio. A gente reproduzia o que o nosso meio ensinava. Inclusive, todos nós somos aqui de acordo com o Max Weber. Então assim, nós somos fruto do nosso meio. Nós somos frutos das nossas manias, das nossas idiosincrasias. Nós somos frutos das nossas coisas boas, das nossas coisas ruins. E o pior, nós de forma etnocêntrica, nós julgamos o outro a respeito do que é verdade para o outro, o que é verdade para a gente. Muitas vezes isso nos afasta em relação a ter experiência com Deus. Nós estamos falando aqui daquilo que vai para além do que pode se compreender, para além do que se pode aprender, porque a realidade de Deus é uma realidade de experiência. A partir daí eu entendo. Quando eu abri a porta, e isso eu entendi muito cedo da minha vida, mas é difícil, gente, é difícil demais. É esse lugar que nós precisamos acessar de experiência. É um lugar de fome que a gente experimenta para depois entender, para tentar organizar minimamente, mas Deus está para além do que a gente entende, que é Ele mesmo. A gente começou a pedir, buscar o Senhor, e um dia a gente foi para um acampamento da nossa juventude, e a gente estava ministrando, e eu estava tocando teclado, meu irmão estava tocando bateria, e em um determinado momento, algo aconteceu, que me mudou a história daquela juventude para sempre. A gente estava cantando uma música assim, corta para mim o beijinho um pouquinho, ô Vinícius. A gente estava cantando uma música assim, ó: digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, aí ele começa: tu és santo, tu és santo,
Tu és santo. Quem é que conhece essa música aqui? Tudo velho, tudo velho. Pode voltar a beijar aí, Vinícius. Sabe, eu só sei que nesse momento o Espírito Santo veio naquele lugar. E o que era um culto de acampamento de jovens, normal, natural. Culto de acampamento de jovem natural, que era para ser de 10 a 11h30, para almoçar meio-dia. Aquele culto começou a tomar a tarde inteira, 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde, não acabava, e só ficava nesse caminho. Aí vem, eu, meu irmão, se olhava, o Luiz Cláudio se olhava, a gente falava assim, caramba, o que está acontecendo? Mas ao mesmo tempo, nós como líderes tínhamos responsabilidade diante daquele povo, e aqui começou uma luta, na crítica, na minha forma de ver o que era experiência com Deus, na minha forma de ver o que é realidade. Eu comecei a preconceituar, e eu ficava assim, meu Deus, eu estou responsável por esse povo aqui, e cadê os excessos? Besteira, mas eu tinha responsabilidade. Acabava o culto às 5 horas, nego comia alguma coisa e voltava para o culto, ia até 3, 4 horas da manhã, e a gente ficou assim, 4 dias de acampamento, buscando, aí numa daquelas pausas, eu, o Luiz Cláudio, meu irmão, a gente foi para um canto assim, e falou, eu perguntei para eles assim, gente, o que vocês estão achando? O Luiz Cláudio definiu da melhor forma possível, negão, eu estou me sentindo como Moisés olhando a terra prometida e eu do lado de fora. Eu falei, Luiz Cláudio, eu estou me sentindo assim também. Sabe por quê, gente? Porque tinha um lugar de medo em mim, um lugar de religiosidade em mim, um lugar de que tem que ser do meu jeito e ponto final. E aqui, existem 2 caminhos, vários outros caminhos, mas a verdade é que nós nos tornamos fruto daquilo que nós professamos, do que vivemos, e nós rechaçamos o diferente. A religiosidade mata a atuação de um Deus que é pluridimensional. Era o que acontecia comigo, que era o que acontecia com meu irmão, mas a gente tinha fome. Nós voltamos a esse acampamento, a gente tinha fome do Senhor. E a gente voltou de lá e eu fui chamado para pregar no Japão. E fui eu com um amigo meu para o Japão. Nós ficamos 1 mês no Japão. E a gente foi pregar num lugar lá, numa conferência. E quem estava ministrando o louvor era o Fernandinho. E ele começou a ministrar. E aquilo dentro de mim, eu tinha fome de descobrir mais do Senhor. Até que o líder daquele congresso me chamou eu e o Rafael, que é pastor da Hilson hoje, e a gente tinha um ministério de pregar dupla, pregar junto. Ele separou a gente e falou assim, o Senhor mandou dizer para vocês algo, enquanto vocês não quebrarem o que vocês acham a respeito de Deus, e não deixarem Ele ser Deus de fato na tua vida, Deus não vai poder usar vocês de forma completa. Hoje Deus quer fazer vocês cheios. Aí ele botou a mão na minha cabeça, aí o Rafa, a gente no chão assim. A gente voltou de lá. Falei, tem algo a mais, tem algo que está para além das minhas lógicas, da minha forma de fazer. Tem algo que acontece, que sai, gente, a realidade com Deus é uma realidade, vou usar uma palavra, meta-racional. Não é que não está na razão, ela está para além da razão, ela passa por ela, mas está para além dela. Porque o Deus que se explica, que se prescruta, não é grande coisa, está para além. Estamos no Japão, e eu me lembro, meu irmão pegou eu não estava, meu irmão, o Fabrício, que é um amigo nosso, pegou umas caixas ruins que tinha lá na igreja de Tauá, que era a igreja da onde a gente servia, emendou e falou, nós vamos começar um culto para os jovens aqui, e começou com violão, vinha 2, 3, começaram a buscar, a gente se organizou, e começamos a ir, e buscar, e o Deus foi acrescentando, foi trazendo, toda terça-feira tinha 300, 400 jovens lá, Deus começou a fazer coisas incríveis, e aí começaram os sinais. Toda semana a gente começava a adorar, e daqui a pouco, caía gente endemoniada, porque onde tem a glória de Deus, gente, o diabo não fica. Caía, a gente tinha até uma salinha, não era a salinha do exorcismo, a gente não chamava assim, mas era a salinha 107, 107 era a salinha perigosa, caía endemoniado. E a gente lembra que nessas vigílias de oração que a gente tinha, uma vez a gente estava orando pela manhã lá na igreja, aí estava eu, meu irmão, o Luiz Cláudio e o Cosme, a gente estava orando, que era um amigo nosso, e entrou uma pessoa,
Daqui a pouco entrou essa pessoa, e a gente estava orando, o Luiz Cláudio parou e foi nessa pessoa e falou assim: meu querido, deixa eu te falar um negócio, o Senhor está falando no meu coração que você tem AIDS. O cara começou a chorar, falou assim: hoje o Senhor está te trazendo aqui, Ele vai te curar. Ele falou para mim, e pum, orou por ele, foi embora, não sei se curou. Na semana seguinte, eu fui chamado para pregar num lugar, eu fui pregar na PIB de Acari, Primeira Igreja Batista de Acari. Cheguei lá, preguei, a gente tinha 18 anos, sei lá, 19 anos, tudo moleque. Deixa eu falar um negócio para a juventude aqui. Juventude, presta atenção no que eu estou falando. Jesus escolheu provavelmente adolescentes para ser seus discípulos. Eram adolescentes. Porque eu falo isso, a justificativa teológica é: quando eles tinham que pagar tributo a César e não tinham, Jesus pediu para pescar o peixe. Para quem? Para Jesus e para Pedro. Porque tributo era só maior de idade que pagava. Provavelmente só Jesus e Pedro eram maior de idade, o resto era tudo adolescente. O que eu estou falando para vocês, jovens e adolescentes? Vocês puxam o avivamento na nossa igreja. Jovem, eu vos escrevo porque vocês são fortes e já venceste o maligno. Vamos, a gente vai atrás de vocês. A gente vai atrás de vocês, vocês têm pique. E a gente estava lá, e a gente buscava o Senhor, e eu fui pregar, com 17, 18 anos fui pregar, lá na PIB, Primeira Igreja Batista de Andaraí, Acari, pastor Jefferson, preguei, fiz o apelo, veio o povo à frente, pastor Jefferson virou para mim e falou assim: Everton, o Senhor falou para mim, aqui está vendo aquele homem, ali, eu falei, estou vendo, falou, aquele homem ali, ele tem câncer, assim, estado avançado. O Senhor falou para mim que você precisa orar por ele, que o Senhor vai te usar e ele vai ser curado. Eu falei assim: pô, você é pastor, cara, vai lá orar pelo cara. Não, falou que é você. Eu fui lá, como um bom batista, aqui ó, baptista, esse é o problema. O problema é que a gente colocou as bandeiras, as falsas apreensões e concepções a respeito de Deus, à frente de um Deus que faz do jeito que Ele quer. Eu estou falando para a gente aqui hoje, gente, o que nos faz muitas vezes não pegar fogo é o medo do diferente. Fui lá, orei pelo cara, normal, Senhor Jesus, abençoa fulano de tal, ele está com câncer, cura ele. Ele falou assim, acabou de orar, ele falou assim, o Jefferson virou para mim, o pastor Jefferson falou assim, ele está curado. Essa semana, ele vai no médico, eu vou mandar o laudo para você. Acho que era uma quarta-feira, o laudo chega para mim, ó, curado de câncer pelo médico. Sinais. E aí começou, eu fiquei impressionado, e veja, Deus começou a acrescentar pessoas, e a partir daí, por fruto de um avivamento, e começou com fome, e aqui eu estou falando alguns testemunhos, tem vários outros, começou com fome, gerou o quê? Gerou expansão, gerou quem enviarei, quem há de ir por nós, porque todo avivamento Deus enche para ser testemunha, vocês vão receber poder, vão ser enviados para Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, avivamento é aquilo que transborda, não é aquilo que enche, é aquilo que transborda. E aí, por causa disso, fruto de um avivamento, a Igreja Batista nos Bancários, consolidada aqui, começou com esse grupo, eu fiz parte disso, está lá consolidado. A nossa igreja é fruto de um avivamento, é fruto de um dia, Deus derramando sobre um povo, derramando sobre a minha vida, e sobre um povo, com sede, vontade de buscar a Deus. Gente, tudo começa com fome. Deus não responde a teologia, Deus não responde a arquétipos, Deus responde à fome. Quem está satisfeito despreza até o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Qual é o seu nível de fome? Qual é o seu nível de fome? Deus só precisa de uma faísca para te fazer pegar fogo, meu irmão. Eu vou terminar minha palavra contando a experiência de uma outra pessoa que tinha fome. Eu amei. Já contei parte desse testemunho aqui do pastor Paulo. O pastor Paulo é uma referência da minha vida, pastor da Igreja Batista de Central de BH. Qual foi a experiência dele de enchimento do Espírito com o Senhor, de fome? Pastor Paulo também parece muito com a minha história, entregou sua vida a Jesus novo e sempre ocupou todos os cargos na igreja, ou seja, um crente operante, crente ativo, mas a sensação que ele tinha é que ele era uma vela apagada.
Vela apagada, tinha combustível, tinha componente, mas era uma vela apagada, sabe? Muitos ao seu redor tinham experiência com Deus. Aqui eu vou ser franco com você, experiência de falar em línguas, experiência de serem batizados com dons do Espírito. Mas o pastor Paulo tinha medo disso, e por medo ele criticava todo esse movimento. Presta atenção aqui, gente, nós queremos tudo que seja de Deus, tudo, e tudo que seja bíblico. Parte do evangelho é inutilizá-lo por completo. E o pastor Paulo começou a criticar e desqualificar essas pessoas. O pastor Paulo era aquele que tinha de mais feio dentro de uma igreja, sabe? Era um crítico de restaurante, que nem conseguia mais discernir fome, não conseguia, porque inclusive estava cheio do que não era para ter, junk food. Não conseguia discernir mais do que era fome, porque já tinha, o seu apetite já estava doente, e ao mesmo tempo, ele não vivia a vida com uma moral ilibada, sabe, não vivia uma vida de santidade de verdade, como um crente, era incoerente entre a vida particular e a vida pública, e isso acabava com qualquer um que tem um mínimo de consciência, entendeu? Ele tinha uma inconsistência entre a vida pública e a vida particular, mas mesmo assim, ele cresceu na igreja e passou a ser pastor auxiliar dentro da igreja Central de BH, Batista Central de BH. Ele trabalhava muito, porque ele tinha jornada dupla. Ele era engenheiro e também pastor em tempo parcial. Ele trabalhava muito, e aquilo, porque ele trabalhava para o Senhor também, deixava ele exausto. Era falso, sabe? Era incoerente, sabe? E ele trabalhava e deixava ele cansado, sabe por quê? Porque, gente, olha só, ele tinha que trabalhar sem estar aceso. E aqui eu tenho que falar para alguns que estão cansados aqui, talvez o que te falta é fogo. A pior coisa que a gente tem é fazer a obra de Deus sem Deus, meu irmão. E a única coisa que eu peço na minha devoção: Senhor, aquece meu coração, porque o que fica da obra de Deus se não for Deus? Só fica conflito, só fica a gente brigando, porque a gente é ser humano, tem gente, olha quanta gente tem aqui, de manhã teve mais, de noite vai ter um monte, agora, a única coisa que aviva a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Talvez você está cansado porque te falta fogo. Tem gente que precisa descansar, não estou dizendo isso, mas talvez te falta fogo, te falta experiência com Deus, sabe? Era isso que o pastor Paulo tinha, sabe? Estava cansado, tudo cansava ele, tudo cansava. Mesmo assim ele cresceu na igreja, sabe? Mas faltava algo para ele. Ele era incoerente, inconsistente, ele não conhecia pessoalmente tudo aquilo que ele pregava. Ele pregava um negócio, mas não conhecia de fato aquela intimidade com o seu amado, sabe? Ele conhecia a respeito de, mas não conhecia o. Pastor Ivênio, que era o pastor principal da igreja, teve que ir embora, e ele sugeriu que o pastor Paulo ficasse no lugar dele. Ele sugeriu isso. Pastor Paulo falou: eu? De jeito nenhum. Todo mundo pensava que ele não queria, porque ele tinha uma carreira consolidada, era bem construído financeiramente lá de fora, mas não era por causa disso, é porque ele sabia que ele ia acabar com a igreja se ele pastoreasse a igreja, ia acabar com a igreja, sabe? E todos os pastores, eles começaram a sucessão pastoral, e todos os pastores saíram pela tangente, e ele assumiu de forma interina, para que ele conseguisse inclusive colocar alguém no lugar dele. A igreja começou a cair num buraco, gente, sair gente de tudo quanto é lado, centenas de pessoas, até que um dia, amigos do pastor Paulo chamaram ele: vamos tomar um café com a gente, e foram jantar, e fizeram um convite para o pastor Paulo imoral. Chegaram para ele e falaram assim: Paulo, nós estamos indo embora da igreja também. O Paulo falou: mas vocês também? E a gente quer fazer um convite para você, vamos embora com a gente. O pastor Paulo ficou para morrer com aquele negócio. Daí eles falaram algo que, meu irmão, cortou o coração do Paulo. Ele falou assim: Paulo, você não está vendo que a igreja vai acabar? Essa igreja parece uma geladeira, está fria. O pastor Paulo falou: como assim? Chegou em casa, irado, mas o que ficou no coração é que os amigos não estavam falando a respeito da igreja, estavam falando a respeito dele. Ele não tinha fome.
Como assim? Como assim? Era ele que estava conduzindo daquela forma. O pastor Paulo faz uma comissão de sucessão, e todos os pastores disseram assim, ó: eu ir para essa igreja? De jeito nenhum, isso é terra arrasada. Outros falaram: não, quem tem que ficar é o Paulo. E o Paulo falava: eu? De jeito não. Não era por causa do emprego bom, porque ele tinha, mas porque ele mesmo não queria ele como pastor, ele ia odiar ter ele como pastor. Tão ruim que Paulo era uma vela apagada, uma vela apagada. Em 1996, uma companhia de turismo chama ele para liderar uma equipe, uma caravana para Israel, e ele falou assim: pô, quem sabe se lá em Israel, na terra prometida, Deus não fala comigo, alguma coisa, vou para lá. E ele foi. Quando eles chegaram no Monte das Bem-aventuranças, o pastor Paulo dispensou o guia e falou assim: nós vamos ficar aqui à tarde orando. Ele precisava buscar alguma coisa do Senhor. O povo ficou orando num cantinho, e ele foi um pouco mais para frente e começava a orar. E a oração do Paulo era: Deus, por favor, Deus, no nome de Jesus, tira essa igreja de mim, eu não aguento mais. Pastor Paulo, naquele momento, sentiu pela primeira vez uma presença gloriosa. Enquanto ele orava, uma presença gloriosa do Senhor, e ele sentiu duas mãos na costa dele. Ele pensou assim: deve ser a Juliana, a esposa dele, me consolando, deve ser ela. Ele abriu o olho, Juliana estava na frente, olhou para trás, não tinha ninguém. Voltou a orar, e aí ele entendeu que era o Senhor. Ele se quebrantou, começou a chorar na presença do Senhor, e voltou para o Brasil, sabendo que Deus tinha algo para fazer. Ele não sabia o que era. Quando chegou no Brasil, a sua cunhada, irmã da sua esposa, chegou para ele e falou assim: Paulo, eu tenho um presente para você. E entregou um envelope para ele. No envelope tinha um voucher de uma passagem para ele ir para o Canadá. Tinha o voucher de hotel, de transporte, ainda tinha um dinheiro que ele podia gastar lá. Falou assim: Paulo, eu quero dar um presente para você. Vai ter uma conferência de avivamento em Toronto, e eu queria que você participasse dessa conferência. O pastor Paulo já sabia o que estava acontecendo em Toronto. Estava acontecendo um avivamento, um foco que teve, principalmente na década de 90, com o pastor Randy Clark, que é uma bênção até hoje. Ele está no Brasil de vez em quando, e o pastor Randy Clark, ele liderava essa conferência de avivamento. Pastores do mundo inteiro iriam para essa conferência de avivamento, lá em Toronto. Mas assim, ele já tinha escutado falar. Ele virou para sua cunhada e falou: esse é aquele povo maluco, aquele povo doido, herege, que faz um monte de loucura, aquele povo de unção do riso, rugido do leão, dente de ouro. Gente, eu não estou aqui para tentar teologizar o fenômeno, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui tentando mostrar que fome é a única coisa que Deus precisa. Eu não vou de jeito nenhum. Sua cunhada virou para ele e falou assim: Paulo, não é só você que está precisando ir, não. A igreja que você pastoreia também, a gente vai morrer se você não for. Ele falou assim: não conte comigo, isso vai contra toda a minha organização de fé. Ele falou: bom, está aqui a passagem, está aqui tudo para você, você pode ir. Vai lá então, pelo menos para se divertir. Vai lá, faz alguma coisa, está aí. Chegou em casa, ele falou para sua esposa: você não vai acreditar que teu irmão falou, Juliana, para mim. Olha, isso aqui. A Juliana falou assim: pô, mas você acha o quê? Você não vai? Eu acho que você deveria ir. Ela falou assim, a Juliana falou assim: ó, meus filhos vão ser cuidados, pelo menos vai, você pode esquiar com esse dinheiro lá em torno, faz alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, Paulo. O tempo passou, até a viagem, a igreja de 500 pessoas passou para 50 pessoas. Eles tocavam de playback, não tinha mais nem músico para tocar, ou no gogó, só tinha nada, absolutamente nada. Depois que passou, chegou o dia da viagem. O dia da viagem foi o seguinte: eles acordaram no sábado de manhã, ele começou a arrumar as crianças para ir para o clube, para jogar peteca, que ele gosta de jogar peteca. Chegou, quando Juliana viu aquilo, ele falou assim: Paulo, onde você pensa que você vai? Ela falou assim: eu estou indo para o clube. Ela falou: você esqueceu que você tem um negócio para fazer hoje? Falou: o que eu tenho para fazer hoje? Falou: você tem uma viagem. Ele falou assim: eu não vou para essa viagem. Aí sabe o que a Juliana fez? Paulo, para o quarto. E quando mulher fala para o quarto, meu irmão, dá ruim. Chegou no quarto, a primeira pergunta que a Juliana, sua esposa, fez para ele foi: do que você tem medo?
Do que você tem medo, Paulo? Do que você está fugindo, Paulo? Você não está percebendo que você está adoecendo? Eu vou ficar com seus filhos, você vai ter tudo pago, a gente vai segurar as pontas para você, mas vai, eu mesmo não te aguento mais, você me sufoca. Eu falei, mulher sabe bater, né? Mulher sabe bater. Ele falou, então tá bom, eu vou gastar nosso dinheiro, vou esquiar, vou ter um momento, depois eu vou. Ele falou, vai. E foi Paulo nesse clima, tranquilo, para Toronto. Chegou em Toronto. Quando chegou em Toronto, a conferência começava na terça-feira, ele chegou em Toronto no domingo, ele falou, vou esquiar domingo, segundo, na terça eu vou com a conferência, né, para não fazer desfeita. Quando chegou lá, tinha um aviso assim, tempestade severa, todos se tranquem nas suas casas nos próximos dias. O guarda perguntou, para onde você está indo? Ele falou, estou indo para o hotel. Ele falou, então vai rápido, e você tem que se trancar, não sai de lá, senão você vai morrer. Ele falou, puxa vida, meu sonho de esquiar foi por água abaixo. Quando ele chegou no quarto, o pastor Paulo conta a história, que quando ele abriu a porta, depois de um voo cansativo, foi para São Paulo, depois foi para, não sei mais para onde, fez escala nos Estados Unidos, depois chegou um caco moído. Quando ele abriu a porta, ele falou que tinha uma presença naquele quarto já, que ele não podia se conter, ele se jogou no chão ali. Naquele momento que ele se jogou no chão, ele ficou domingo todo no chão, segunda-feira toda no chão, buscando ao Senhor, se quebrantando, sendo cuidado pelo Senhor. Algo começou a acontecer, aquele que veio, aquele que tinha um arquétipo de seguir ao Senhor, começou a ser quebrado pelo Senhor, dizendo assim, cara, ou você deixou fazer, ou é do meu jeito, ou você vai morrer. Terça-feira chegou, e quando chegou terça-feira, o congresso chega e ele constatou tudo que ele já contava. Era um povo tudo louco mesmo no congresso, sabe, era manifestação esquisita, gente que parecia maluco, e para aquele batista tradicional, sabe, vendo aquilo, isso era um escândalo, que exagero. Gente, mais uma vez eu volto para o texto, para aquele que não está com fome, até mel é ruim, mas para aquele que está faminto, até pão velho é delicioso. 3 dias de congresso, e nada acontece com o pastor Paulo. No último dia, no final do retiro, do acampamento, o pastor Randy Clark chega e faz um apelo. Eu queria chamar todos os pastores aqui que estão com seus ministérios quebrados, eu queria orar por vocês. O pastor Paulo foi lá, era o caso dele. Ele falou, de repente agora. Aí o pastor Randy Clark, naquela multidão de pastores, o pastor Randy Clark apontou para ele e falou assim, você é brasileiro, você é engenheiro, você é metalúrgico, você tem uma igreja, está acontecendo, e começou a falar, tudinho para ele. Falou, eu posso orar por você? Ele falou, pode. E o pastor Randy Clark começou a orar, pedindo para que ele fosse cheio, revestido de fogo, de espírito, não sei o que e tal, e tudo mais. E o que o pastor Paulo fez? Ele falou, eu não vou entrar nesse circo. Segurou firme. Pastor Paulo, uma vela apagada. Acabou aquele momento, pastor Paulo vai para o fundo do auditório e cai em choro. A pergunta dele é, não é possível que eu vou voltar, mesmo que eu cheguei aqui, não é possível que eu esteja no centro do avivamento do mundo, que Deus está fazendo aqui, e eu não vou voltar transformado por causa do meu orgulho, da minha soberba, do meu pecado. Talvez aqui essa seja a história de muita gente. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de 2 tradições, gente. Nós sempre brigamos. Nós estamos num lugar de evangelho que é experiência, e de um evangelho que também é entender a experiência. Essas tradições sempre brigaram. Nós temos a tradição no Antigo Testamento, a tradição profética, é o lugar do ruá, do espírito, da bagunça, e é isso mesmo, Deus faz do jeito que Ele quer. Nós temos no lugar também, no Antigo Testamento, a tradição sacerdotal, a Torá, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco, e aqui é a tradição profética. O sacerdote organiza a bagunça do profético, e o profético desorganiza o sacerdote, porque Deus não cabe dentro de organização. O maior problema é que a gente tem que pensar assim, ó, cara, tem profeta, tem sacerdote,
e o profeta não gosta do sacerdote, e o sacerdote não gosta do profeta. Eu não estou dizendo aqui de duas pessoas, eu estou dizendo de uma pessoa só. Eu muitas vezes, na condição de sacerdote, porque sou eu que organizo, muitas vezes eu falo assim: eu não sou dono da manifestação de Deus, eu tenho que ser profeta, eu tenho que deixar Deus fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e muitas vezes eu tenho que organizar aquilo que Deus vai fazendo, e é uma luta interna. Sempre a minha oração é: Deus, eu não quero ser um empecilho para que a tua igreja avance. E eu falo a mesma coisa para você. Talvez você seja um sacerdotão, sabe tudo a respeito de Deus. Meu querido, Deus não cabe na sua organização. Talvez você seja um profeta que vive só de vento. Meu querido, Deus renova o entendimento também. Pastor Paulo estava lá no fundinho da sala, até que uma senhorinha de 88 anos, saca aquelas irmãs que usa saia e que tem um coque na cabeça assim, com a rendinha, que amarra com a rendinha? Meu irmão, essas são as mais perigosas. Sai a senhorinha de lá, daqui a pouco fala assim, e ela saiu para orar por alguém, que o Senhor tinha encomendado ela. E aí é muito legal, porque ela chega para o pastor Paulo, e ela fala assim: meu irmão, e começa a falar coisas íntimas para ele, do que Deus tinha feito, ele tinha perguntado no secreto para Deus. Deus está falando isso para você. Ela falou assim, aí é muito legal, né? A gentileza de Deus, porque Ele entra na nossa forma de ver a vida, para nos quebrar nela. Falou: eu sei que isso tudo pode estar parecendo loucura para você. Olha só que legal, que bonito isso da parte dela, que bonito, respeitar a experiência. Mas eu posso orar por você? Aí ele falou assim, ela falou assim, eu me esqueci, ele falou, parece, no testemunho dele ele falou assim, parecia com a minha avó. Falei: o que uma velhinha indefesa dessa poderia fazer? Ele falou assim: lê do engano da minha parte. Ela botou a mão na minha cabeça e falou assim: Deus, enche esse homem do teu espírito. Ele foi jogado na parede assim, puff, e apagou. E ele foi levado num lugar onde Deus deu duas visões para ele. A primeira visão era a visão do seu coração. Qual era a visão do coração? Ele estava num labirinto escuro, e Deus falou naquela visão: o seu coração não é íntimo diante de mim. Aquele labirinto era o coração. Sabe aqueles labirintos da Inglaterra de cipreste, que você não sabe a saída? Ele estava num labirinto como esse, e a voz de Deus foi: o seu coração não é íntimo diante de mim. O labirinto era o coração, era do pastor Paulo. E Deus falou para ele assim: eu não posso me mover na sua vida, porque o seu coração é cheio de bloqueios para eu entrar. Era legalista demais. A gente entrega um plano para Deus. Deus, você é isso para mim, agora se encaixa nisso aqui. Vê se não é história nossa, é a nossa história. Se encaixa nisso aqui. Sabe, isso foge do meu padrão. E Deus falou para o pastor Paulo: não é assim que funciona. Eu funciono quando eu sou desejado, eu funciono por meio da graça, minha linguagem é do amor. E você tem medo de mim, você zomba de mim, você não tem coragem de se entregar a mim. E o pastor Paulo clamou naquele momento: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Imediatamente, aquelas paredes de labirinto foram se diluindo, foram se fragmentando, foram se acabando, e como se a câmera saísse e aquilo fosse o coração do Paulo, que estava escuro, negro, e tornasse vivo novamente. Tudo muda, e agora ele estava num outro lugar. Tinha um campo grande, e no horizonte muitas pessoas vindo em direção ao Paulo, mas elas não chegavam. Elas estavam vindo em direção ao pastor Paulo, mas elas não chegavam. O pastor Paulo vai até elas. Quando chega, viu que tinha um buraco imenso, fundo, e as pessoas estavam caindo naquele buraco, por isso que não chegavam até ele. Era a visão do inferno. E caiu uma criança com uma boneca
na mão, caiu um homem de terno, como se fosse um executivo. Aquele povo estava se perdendo, e o pastor Paulo escuta uma voz: o perdido está realmente perdido. Novidade nenhuma, o pastor Paulo falou: eu sei disso. E Deus fez a seguinte pergunta: você sabe mesmo? Me responde com sinceridade então. E aí o pastor Paulo caiu em si: na verdade eu não estou nem aí para quem está indo para o inferno, ou para quem está deixando de ir para o inferno. E aí ele entra num desespero muito grande. Ele acorda daquela visão. Quando o pastor Paulo acordou, já era noite, o congresso acabou meio-dia, e o Paulo estava lá, era meia-noite. Ele passou 12 horas num clique, recebendo e sendo ministrado pelo próprio Deus. Já era noite. Ele levantou dali e perguntou para o guarda: cadê todo mundo? Ele falou: eu pensei que você ia dormir aí. Quando ele levantou dali, disse o pastor Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele chegou em casa direto para ir pregar na igreja, e ele pegou uma mensagem que ele já tinha pregado e falou: eu vou requentar aqui para aquela igreja, com pouquíssimas pessoas, com dezenas de pessoas. Quando ele chegou e ele começou a pregar, ele foi rompido num choro. Daqui a pouco ele chorava, o outro chorava, a igreja começou a chorar, um movimento de perdão mútuo começou a acontecer na igreja, o Espírito começou a falar. Eles chegaram, começaram às 7 horas da noite, foram sair de lá 3 horas da madrugada. Ali começou um avivamento na Igreja Batista Central de BH. Hoje são 60 mil pessoas, com um homem que tinha fome, gente, fome. Para quem está satisfeito, até o mel é ruim, mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Eu preciso perguntar: como está o seu estado espiritual? Como está? A palavra é fome, sabe? Eu não posso produzir fome em você. Eu posso dar meu testemunho, eu posso dar o testemunho de gente serva de Deus, mas, sabe, antes de mudar minha vida, gente, eu passei anos de desespero, eu passei por anos com a certeza, sabe, tem algo a mais, não é possível que seja só isso, eu preciso de mais. Mas eu tinha medo que Deus me acendesse, eu tinha medo do novo, eu tinha medo do diferente, eu tinha medo das consequências que aquilo poderia provocar em mim, eu tinha medo de mudar os meus planos, eu tinha medo dos que os outros iam pensar a respeito de mim. Mas um dia, e todo mundo precisa chegar nesse dia, eu disse: eu estou disposto a pagar o preço de viver o avivamento, a pagar o preço de viver para o Senhor. E um dia Deus me perguntou assim: você está disposto a fazer qualquer coisa para viver isso? Eu disse sim. Sabe qual foi a resposta dele? Se você me der você, eu dou a mim para você, eu dou a minha vida para você. Eu quero aplicar rapidamente, para ficar mais claro na tua cabeça. Em primeiro lugar, Deus não vai acender quem não quer ser aceso. Deus não vai acender quem não quer ser aceso. Se você está satisfeito, pode botar um banquete para você, que você já vai ficar enjoado, enojado com aquele negócio. Mas se você está desesperado por mudança, se você não aguenta mais a sua vida, se você quer experimentar Deus com paixão verdadeira, Ele tem uma vida extraordinária para te apresentar. Por isso presta atenção aqui, porque eu vou falar. Tem muita gente aqui essa manhã que precisa abrir mão dos seus sonhos. Muita gente que pensa como eu pensei. Minha vida estava certa, gente, emprego certo, família certa, estrutura certa, era só ir continuar sendo do jeito que eu estava fazendo, que estava tudo bem. Mas chega uma hora que Deus fala assim, que eu sabia, se eu entrasse um pouquinho mais, Deus me pediria algo. E como que isso poderia ser melhor para mim? Não, já está tudo organizado. Gente, olha só, com Deus a gente nunca cai para baixo, a gente sempre cai para cima. Tem gente aqui hoje que precisa deixar de fazer o que está fazendo, porque Deus chamou para outra coisa. Mas não, se eu entrar de cabeça nesse negócio de Deus, eu sei, Ele vai me pedir algo. Deus não quer o teu mal, Ele quer o melhor para você. E é no centro da vontade dEle que nós somos abundantes em alegria. Tem gente aqui hoje que precisa abrir mão dos sonhos. A pergunta de Deus aqui hoje é: qual é o seu nível de fome?
Deus só responde gente com fome. Deus não responde boa teologia. Deus não responde gente que anda muito bem, direitinho e tudo certo. Deus não responde gente que sabe falar bem. Deus não responde intelectualidade e nem responde gritaria. Deus não responde nada disso. Deus responde gente com fome. Jeremias 33:3, olha só a resposta: clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. Me dá fome que eu te dou resposta. Me dá fome que eu te dou resposta. Deus só responde gente com fome. Será que você hoje aqui essa manhã é uma velhinha apagada? Uma velhinha apagada? Será? Será que você tem combustível? Você tem carburante? Mas você não tem ponto de ignição. Mas eu quero te trazer uma grande novidade aqui hoje. A grande novidade do Evangelho é que você não precisa ficar assim. Clame a mim e responder-te-ei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Há uma realidade nova de vida para todo aquele que tem fome. Há um fogo de Deus para todo aquele que buscar. Há uma dimensão sobrenatural de Deus para vivermos mais. Mas tudo começa com fome. E hoje eu posso afirmar: o combustível está disponível, o carburante está disponível. Deus só precisa de uma fagulha, Deus só precisa de um ponto para que Ele possa acender. E é por isso que Joel profetizou isso tudo: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Os jovens profetizariam, os velhos teriam visão. Ou seja, o que ele está falando aqui é que teriam dons distribuídos, espalhados do Senhor. E é por isso que em Atos capítulo 2, que a gente leu hoje também, diz que de repente, quando os discípulos estavam reunidos buscando ao Senhor, veio fogo sobre a cabeça deles, e 120 discípulos foram acesos, e uma multidão veio atrás sendo acesa pelo Senhor. Gente, esse texto é maravilhoso. Fala de gente que teve fome e foi aceso pelo Senhor. Mas esse mesmo texto coloca um segundo grupo. Esse texto diz que uma multidão estava maravilhada, mas outros zombavam. Outros zombavam. Sabe? Onde há mover de Deus, onde há mover de Deus, ou você vai ser do time daqueles que dizem "Rah", ou vai ser do time daqueles: Senhor, eu estou com fome, eu quero ser o seu banquete, eu quero me banquetear em Ti, Senhor, mesmo que seja comida diferente que eu não estou acostumado, mesmo que seja outra coisa, sabe, eu estou com fome, Senhor, me sacia, Senhor, me sacia. Qual time você está? Qual time você está? Se Provérbios 27, versículo 7 fala sobre o texto do avivamento, Provérbios 14, versículo 4 diz sobre a consequência dele: onde não há bois, o celeiro fica vazio. Presta atenção: onde não há bois, o celeiro fica vazio, fica limpo, mas da força do boi vem a grande colheita. Você tem que escolher que tipo de cristianismo você quer hoje: o cristianismo arrumadinho, mas de celeiro vazio, ou o bagunçado, mas com colheita. O que está certinho, organizado, a gente bota Deus aqui ó, um Deus explicável, um Deus prescrutável, ou um lugar que rola, que tem bagunça, porque Ele é totalmente outro, Ele faz do jeito que Ele quiser, mas que tem colheita, porque tem boi, tem gente trabalhando, tem coisas acontecendo, sabe? Você pode ter uma vida certinha, sem bagunça, sem polêmica, com tudo certo, organizado, com a família tudo bem, mas também sem dons, sem manifestação de Deus, sem barulho, sem sonho, sem visão. Você pode, mas você vai ser um celeiro vazio. Mas quando a força do boi se manifesta, é esterco para todo lado, gente, é bagunça sim, é barro, mas a colheita vai acontecendo. Quando você quer uma vida sem poder, você vai ficar aí limpinho, isso acontece. Mas o que você prefere ser? Uma vela limpinha, mas apagada? Porque quando a vela está acesa, suja de cera embaixo. Uma vela limpinha, mas apagada, e por isso não cumpre a sua função de brilhar. Ou alguém que está brilhando
esparramando cera para todo lado, tendo que organizar, é normal, mas sobretudo, acendendo e aceso pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Confronto número 1: para de querer formatar o agir de Deus na sua vida. Deus não responde à proposta, Deus responde à escassez. Vou repetir: Deus não se permite propor o que fazer, mas Ele vem. Se eu falo eu tenho fome, clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. Para de limitar o agir de Deus. Em segundo lugar, para de ser religioso, cara. Não é do seu jeito, não é da forma que você acha. Para de ser religioso. Em terceiro lugar, para de ser crítico. A experiência do outro tem que ser respeitada, e a sua também. Agora, o que não dá é você viver uma experiência terceirizada. O que Deus tem para a tua vida viver? Para você viver. Para você viver. E em quarto lugar, no nome de Jesus, vamos parar de resistir ao agir de Deus. É hora de nos entregarmos ao Senhor. É hora de falarmos: Senhor, nós somos a sua casa, nós somos a sua morada. É hora de falar: Senhor, eu sou todo seu. Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Senhor, eu quero apresentar escassez para ti. Senhor, eu não quero apresentar o meu jeitinho de fazer, a minha forma de fazer. Eu não quero apresentar a minha história para ti. Eu quero apresentar fome. Fome, dá-me de beber, dá-me de comer, Senhor. Eu sou todo seu. Eu te convido nesse momento, fique de pé no seu lugar. Eu queria terminar, eu sei que o nosso tempo é muito curto, mas eu queria terminar de uma forma diferente aqui. Todos aqueles, eu queria que a gente fizesse: nós levamos do culto o que nós decidimos. Nós levamos do culto o que nós decidimos. Nós levamos o que nós aprendemos. Nós levamos o que nós decidimos. É o momento da nossa igreja se posicionar em fome. Se você tem fome do Senhor, quer se desarmar em relação a alguma coisa, eu te convido nesse momento, sai do seu lugar, vem aqui na frente desse momento. Nós vamos orar nesse momento. Saia, diga ao Senhor nesse momento, diga: Senhor, eu tenho fome de ti. Senhor, eu preciso te conhecer numa dimensão diferente. Eu preciso estar num lugar onde eu nunca estive. Eu glorifico, eu honro o que eu recebi dos meus pais, o que eu recebi da minha tradição, o que eu recebi da minha história. Mas eu não quero parar aí. Eu quero continuar em direção ao que o Senhor tem. Eu quero voltar ao secreto, à intimidade, ao sagrado. Eu quero, Senhor, ser usado e receber de ti algo novo no Senhor. É manhã de quebrantamento no Senhor. É manhã de dizer: eu quero apenas o Senhor. Eu não quero o que a história formou a respeito do que tu és. Eu quero voltar nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de paixão, nesse lugar de sonho. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu não quero viver para pagar boleto. Eu não quero viver para cumprir as minhas obrigações. Eu quero viver para ser impactado pela tua presença, pelo teu aconchego. Eu quero me sentir abraçado. Eu quero viver uma vida extraordinária em ti. É isso, Senhor, que eu quero. Vamos cantar. Você pode romper em adoração. Diga: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você pode levantar a sua voz. Diga: te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Você pode soltar a sua voz, diga: eu já coloquei, e eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando.
esperado. Eu armo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, vai, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Que a tempestade é você, sendo forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, me aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Você pode levantar a sua voz nesse momento, é o seu momento com o Senhor. Diga ao Senhor aquilo tudo que você está entalado aqui. É momento de gerar sede, é momento de falar com a sua boca. Diga, Senhor, me dá sede nisso. Quanta gente aqui hoje vive esse lugar cartesiano, esse lugar igualzinho. Hoje o Senhor quer tirar desse lugar, te tirar desse lugar. Diga, Senhor, me dá prazer novamente na tua presença, me dá prazer na tua casa, Senhor, me dá prazer na sua vontade, Senhor. Isso aí é momento de resgatar. Eu creio que essa manhã é momento de resgatar o sede, resgatar o Senhor, busca pela presença do Senhor. É isso. Levante o seu clamor agora, solte a sua voz, fala, Senhor, eu quero, vem, me enche com a sua presença, me enche com a sua presença, vem, Senhor, me enche, aleluia. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, bendito, glorificado, tu és o amado da nossa alma, a nossa alma anseia por ti, até o pardal encontra casa, aleluia, ninhos para si, mas nós encontramos em teus altares, a nossa alegria, a nossa morada, o nosso sonho, a nossa vida é sua. Senhor, resgate fome no nosso coração, resgate fome e nos alimente com comida vinda do Senhor. Resgata fome no nosso coração, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Aleluia, aleluia.
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclina. É a promessa. Clame a mim e responder-te-ei. Diga isso ao Senhor. Diga ao Senhor: a nossa fome está na tua presença. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia de dentro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se colocou diante do povo em Jerusalém e disse: todo aquele que tem sede, vem a mim, e eu vos darei de beber da água viva. E eu termino com essa palavra aqui: todo aquele que tem sede, receba do Senhor a água viva, a água abundante. Receba do Senhor saciedade. Senhor, vem sobre nós, derrama sobre nós os teus dons, derrama sobre nós, Senhor, a tua autoridade, derrama sobre nós a tua vontade. Vem sobre nós, Senhor, e faça. Nós não queremos apenas o Senhor presente na nossa igreja, nós queremos o Senhor presidente na nossa igreja. Nós não queremos o Senhor apenas presente na nossa vida, nós queremos o Senhor presidente na nossa vida. Nós abrimos mão, Senhor, de todo arquétipo, de toda história, de todo medo, de toda escolha que não está errada, mas escolhas que não estão no centro da tua vontade. Nós abrimos mão para vivermos o que o Senhor tem, para vivermos a sua vontade. Nós abrimos mão, Senhor, para vivermos o que o Senhor tem para a gente, Senhor. Hoje nós somos teus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem e faça do jeito que o Senhor quer, com a força de um boi selvagem, como foi falado. Bagunça o nosso celeiro, Senhor, mas traga frutificação, produção, celeiros cheios, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e não nos faça apenas prepotentes de sermos uma igreja relevante, de uma espiritualidade boa, saudável, mas faça de nós verdadeiras chamas acesas para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, e assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Excelente semana, gente. Vamos cantar, vamos cantar.